A Zara mudou não só o que vestimos, mas como compramos. Helena Matos, muito bom dia. Bom Há dia. um mundo antes da Zara e um mundo depois da Zara? Bem, olha, bom dia. É muito mais que roupa barata, ou seja, mudou completamente a forma como se compra, como nos relacionamos, não apenas com a roupa e com a forma como compramos a roupa, mas com a moda, que é uma coisa completamente diferente. Mas se calhar íamos começar esta história por uma pequena firma chamada Marques e Terroso, uma firma que ficava no norte de Portugal. Imagina tu que tinha registado a marca Zara em Portugal. E a Zara, em 1980, queria chegar a Portugal nos anos 80 e não podia, 88, porque havia uma Zara. E a grande Ah, pergunta também é porque é que há Zaras que triunfam e Zaras que não triunfam. Porque houve pessoas a fazer roupa estupenda, houve imensas, não era o caso da nossa firma Marques e Terroso, que só tinha registado a marca, não tinha feito mais nada, mas porquê este sucesso? O que é que aquilo teve para que em países, e nós temos em estúdio quem poderá explicar isto muito melhor que eu, uhum. mas eu acho que se pode afirmar que dos 86 países em que a Zara está presente, note-se que a marca Zara estará presente em 86 países, terá 1770 lojas, não estou a falar do grupo Inditex, porque o que acontece é que a Zara cresce a tal ponto que permite criar um grupo económico que terá 5.413 lojas próprias, mais 1.064 em franquícia, não é? E empregará o grupo Inditex mais de 165 mil trabalhadores. Nós, no ano 2000, abri uma nova loja do grupo a cada 3 dias. Portanto, estamos a falar de algo muito mais do que, do que alguém que foi ali vender uma roupa barata, até porque havia gente a vender roupa muito mais barata, porque se for por aí, há quem venda mais barato. É Hum. um fenómeno muito mais interessante do que esse. Eu acho, aliás, que talvez depois da mini saia tenha sido a outra grande revolução na roupa, porque mudou a nossa relação com a roupa e a nossa relação com a moda. Mas então, vamos começar antes do grupo Inditex ter confrontado com o facto de haver uma Zara em Portugal, Uhum. mas sim, vamos começar a um tempo que começa como começam muitas histórias daquelas gerações que viveram os difíceis anos 50, e o caso da Espanha, que tinha tido uma guerra civil, era tudo muito complicado, mas anos marcados por muita pobreza, aliás, em diferentes países da Europa, também por razões que se relacionavam com guerras, em Portugal também, portanto, uma pobreza tão grande que há um rapazito que houve um comerciante, o senhor dono lá da rua, onde se comprava de tudo, a dizer-lhe, vou traduzir para português: minha senhora, tenho pena, mas já não lhe podemos continuar a vender mais fiado. Amâncio Ortega terá ouvido o dono da loja dizer isto à sua mãe. E terá pensado que ele não queria nunca mais que a mãe tivesse de ouvir isto, e isso vai marcá-lo muito a ele e aos seus irmãos, não é? Ele começa a trabalhar aos 14 anos numa camisaria. Também trabalhava os irmãos nessa camisaria, têm aqueles nomes fabulosos da Espanha, os nomes têm modas também, não é? E nós encontramos, pronto, o António, o Amâncio, encontramos a Pepita, encontramos a Primitiva. Eu acho que só em Espanha que há uma mulher que se pode chamar Primitiva, vocês desculpem, em mais lado nenhum. Pronto, e a mulher, o Amâncio, que entretanto tinha casado com a Rosalia, e eles trabalham nessa camisaria, um armazém na Corunha, muito conhecido, que era La Maja. E depois eles tinham realmente uma grande ambição, porque fazem parte daquela geração profundamente marcada pela pobreza que tinham visto os seus pais sofrer. E eles começam por fazer uma coisa que e também teremos isto depois quem nos possa explicar como é que isto Uhum. depois até é de origem. Quer dizer, eles fazem desta forma aquilo que outras pessoas faziam com modelos. Eles não tinham dinheiro para comprar modelos, moldes de costureiros, nem nada disso. E o que é que fazem? Compram uma espécie de uns roupões. A Rosalia, mulher do Amâncio, descose essa roupa toda e a partir da roupa que descoseu ela faz moldes. E depois vão a partir dali fazer peças de roupa, porque na verdade eles não sabiam cortar, que é essencial quando uma pessoa se pensa dedicar a esta atividade. Não sabiam cortar, só sabiam cozer e tinham umas máquinas de costura péssimas, mas pronto. E o que é que eles vão fazer?
o que eles vão começar por fazer com os tecidos, e o que eles fazem é com padrões completamente diferentes. Mas é uma peça de roupa que, se uma pessoa quiser fazer assim uma série de televisão, uma coisa popular e tal, já sabe que tem de ter, que é aquele roupão bata que as senhoras usam para não. Diga-me, temos em estúdio o Manuel Dias Coelho, que é alguém que sabe bastante desta. Diga, Manuel. Era sobretudo para a praia, porque as senhoras naquele tempo não queriam ir de qualquer maneira e não se despiam, as senhoras mais velhas, para entrar dentro de água. E então fazia muito sucesso usarem esses roupões e essas assim, batas também. E também para uma outra coisa, para a estação menos quente, que era, as casas eram muito frias, quer dizer, em Portugal, tendo em conta o preço da nossa eletricidade, depois poderemos falar nisso no outro programa, mas temos a dar um bocadinho agasalhadinhos em casa, não é? E em Espanha, naquele período, ainda mais agasalhadinho se tinha de andar, porque as temperaturas eram mesmo muito frias. Então, fazendo-as muito mais largas, as pessoas conseguiam estar muito, muito agasalhadas, mas não estarem com aquele ar de estarem assim, quer dizer, muito entrapadas. Pronto. Eles começam a fazer isto, entretanto, tudo isto acontecia na casa da Primitiva, que era casada com o António Ortega, irmão do Amâncio. Eles alugam uma garagem na Rua Noia, na Corunha, e lá começam a trabalhar, já com máquinas, tudo isso, até que conseguem abrir, em maio de 1975, a primeira loja Zara, que na verdade esteve para se chamar da marca Zorba, mas a verdade é que a Zorba já existia e, como é óbvio, todos nós concordamos, penso eu, que Zara é muitíssimo melhor que Zorba, não é? Zorba por causa do filme, não é? O Zorba, o Sim, grego. certamente teria visto, imaginaria pai o António Quinn a dançar, não sei. É realmente fabuloso, mas nunca. Se fosse para roupa de homem, talvez, não é? Mas agora uma mulher, conforme a Maria Ramos Silva dizia lá fora, então agora uma pessoa diz vamos ali ao Zorba, quer dizer, não. A Zorba, não é? A Zorba? Não dá, a Zara é muito melhor. Se calhar habituávamos, sabemos lá nós. Se calhar pensamos em Zara originalmente, também não me parece ser o nome mais extraordinário. Aquelas pessoas conseguem vender aquelas aparelhagens caríssimas, com aqueles valores que uma pessoa até pensa que se enganou e que entrou numa orivesaria com aqueles nomes. Pois. Portanto, eu acredito que certamente estarem vendidos. É como o nome Primitiva, não é? É o hábito. É o hábito, pois, mas uma pessoa imaginar a dizer tal Primitivo, eu amo-te. Alexandre Borges também quer falar. Mas acho que ele desistiu do Zorba porque havia um bar com muito esse perto, nome não é? muito perto. Não era bem frequentado. Era bem frequentado? Não. Não era. Pois, se calhar, se fosse ele mantinha. Se calhar Exato. ele mantinha. É de facto quando ele pensa começar a vir para Portugal nos anos já 88, não é? Que se confrontam com o grupo Inditex, faz a sua primeira experiência de internacionalização. As coisas correm muito bem em Espanha, mas eles têm de facto um problema quando chegam a Portugal em 88. Aí eles contratam alguém que mantém o padrão daquilo que é o perfil de comunicação da empresa, uma descrição absoluta, que é Ana Paula Motella. Ela é contratada e começa à procura de lojas. Ela vai procurar lojas para abrir no Porto, loja para abrir no Porto e loja para abrir em Lisboa. A de Lisboa, que seria no Chiado, que seria no Grandela, não pode abrir por razões que se prendem com o incêndio. Vai abrir então a loja na Rua de Santa Catarina, mas aí antes tiveram de facto de comprar em Portugal a marca, a firma Marques e Terroso, que tinha já registado Zara em Portugal. Depois, efetivamente, a Zara há de chegar à Baixa em Lisboa, e onde, aliás, depois vem acabar a fazer história. Aquilo que nós temos aqui, e este é o princípio de uma história, pois que já sabemos como é que acaba, no maior grupo de retalho, um dos maiores grupos de retalho mundiais, quer dizer, quando a Zara, por exemplo, sai da Rússia depois da invasão da Ucrânia, percebe-se que quando um grupo toma esta decisão, que era porque que realmente estava a acontecer alguma coisa que nós já não esperávamos assistir, que era a invasão assim de outro país na Europa. Note, a Rússia, isto é apenas aqui um detalhe, era o segundo maior mercado para a Inditex, a seguir à Espanha, não é? Portanto, quando, por exemplo, a Zara, anos antes, resolveu fechar as suas lojas na Venezuela, a Inditex, nós percebemos é porque ou seja, tornou-se quase também um barómetro das mudanças políticas, para o melhor e para o pior, nos diferentes países. Eu acho que, de alguma forma, a Zara tem, e eu falei aqui do Amâncio Ortega, aquilo que a Zara nos conseguiu fazer é que nós estamos a comprar roupa, e aí
terás razão, João, a um preço acessível, já foi mais acessível, já se perceberá porquê, mas com um sentimento de exclusividade. E isto é aquilo que eu poderia chamar ou designar como o paradoxo Marta Ortega. Marta Ortega é a filha do Amancio Ortega, porque ele tem outra filha que é a Sandra, e tem um filho que nasceu com uma gravíssima doença, paralisia cerebral, e pronto, mas aqui para o que conta é a Marta e a Sandra. A Sandra é a mais velha e no tempo em que a mãe dela ainda cozia peças de roupa à máquina na casa da tia, a Sandra estava lá dentro de uma alcova, porque nessa altura os bebês tinham uma vida mais prática e, portanto, andavam atrás dos pais para todo lado dentro de uma alcova, e a Sandra conhece esse princípio da vida dos pais. Depois, o casamento de Amancio Ortega com Rosalia chega ao fim, e chega ao fim quando, em 1983, se sabe que Amancio Ortega vai ser pai, mas não de um filho de Rosalia, mas sim de um filho de uma funcionária do departamento de corte da Zara, que era Flora Pérez. É claro, e aqui apenas um detalhe, Pepita já tinha percebido tudo. Mas, porque Amancio não fala, mas a irmã Pepita, no muito pouco que os Ortegas falam, lá disse que ela realmente já tinha percebido que ele Cholo, que é como eles chamam, o Amancio Ortega, a família, de facto estava apaixonado. E mais não disseram, mas a verdade é que nasce Marta Ortega. E agora, deixando aqui este momento cor-de-rosa, às vezes, menos cor-de-rosa, um bocadinho assim, de outras cores, Marta Ortega, de alguma forma, representa aquilo que é o paradoxo, ou aquilo que eu chamo o paradoxo da Zara, e que é como é que se consegue transformar um gigante do têxtil num caso sério de moda, porque é completamente diferente. Uma pessoa pode estar a fazer blusas toda a vida e não ser moda, não sentir como moda, mas a Marta Ortega veste uma camisa ou uma blusa de laçada e uma pessoa fica a pensar, ela está a vestir Valentina ou está a vestir Zara? Porque não, no primeiro momento pode ser uma coisa ou outra, não é? Manuel? É a força das cópias que eles sempre é que os validou. Sim, eles começaram, exatamente. Nunca convidaram, até o ano passado, nunca convidaram um designer famoso para fazer o que quer que fosse. Sim, mas agora já estão. Basearam-se sempre nas cópias, porque a lei espanhola dizia que até partir, salvo erro, de 4 elementos era cópia. E ele inteligentemente fazia só 3. Não era? Pois, exato. As coleções, e sabia aquelas coleções que De as modelos, mais gostavam. de modelos de alta costura costura, ou de sim, referência. Com uma Chegavam capacidade de a comprar- reagir rapidamente, não é? Porque Sim. também É esse o grande sucesso. Exatamente. Reagir rapidamente, transportar rapidamente, fabricar rapidamente e colocar e No renovar mercado, nas lojas de rapidamente. 2 em 2 É semanas. isto que o Exatamente. Manuel extraordinário. disse é fundamental. O transportar. Porque o transportar permite que, estando numa sala cheia de mulheres e podendo até ter todas elas uma peça da Zara, que a peça da Zara não se repita. Porque há uma distribuição das peças de roupa pelo mundo, e o que às vezes não aconteceu com a alta costura, não é? Porque nós sabemos sempre daqueles momentos, daquelas festas terríveis, quer dizer, terríveis desse ponto de vista, em que de repente 2 convidadas aparecem com vestidos, pagaram fortunas por aquilo, e aparecem com vestidos muito, ou mesmo iguais, não é? Aconteceu com a duquesa do E com, Windsor. e com a mulher de um presidente da América. Sim. Não sei se chegou a ser. Era um vestido vermelho. Uhum. E a senhora, depois, muito com o que o fair play que elas tinha de ter, disse-lhes que bom que a senhora tentou um bom gosto quanto eu. Pois, claro, a pessoa depois tem sempre de Ficaram responder. sem saber o que haviam de dizer, e ela se com esta. Mas, por exemplo, a Marta Ortega vai a um desfile de moda em Paris, na Semana de Moda de Paris, levou um vestido de Zara que custava, à época, 15,99€, e também podemos falar porque os 15,99€, porque, segundo aquelas pessoas que trabalham a psicologia do marketing, no cérebro, sobretudo no feminino, a diferença entre 0,99 e 1€ é a mesma que pode ir do barato ao caro. Não é? E portanto, isto, ela pode ir a um desfile da semana e usando aquele vestido que custa 15,99€, usou como se estivesse, olha-se o primeiro momento e pode pensar se ela está a usar um vestido de 15,99€ ou um vestido de 1.599€. De 1.599€. Quer dizer, porque há, de facto, este paradoxo, ou seja, com Marta Ortega, a Zara ganhou um rosto. Continuam sem falar, porque
porque eles não são dados às entrevistas, nem a nada que se lhes pareça, não se lhes consegue arrancar uma entrevista, não falam, mas ganhou um rosto. E ganhou um rosto que, para mais, é de uma mulher jovem, que trabalhou na Zara, começou a trabalhar ao balcão, para conhecer os diferentes espaços da empresa, e que tem uma família, não é? Casamentos, tudo isto depois deu-lhe ali um perfil. Agora, nós estamos aqui a falar de uma empresa que não faz publicidade. E isso é que ainda é mais fascinante. É que não faz publicidade. Há quem diga que a publicidade da Zara são as suas montras, as montras das suas lojas, e neste momento há um grande investimento até em lojas símbolo, não é? Com grandes projetos de arquitetura. Nós temos um caso de uma, a Zara do Rossio. Exato.